Cada noite é mais do que apenas o fim de um dia. É um limiar sagrado, um momento em que o barulho do mundo desaparece e a voz do seu coração tem a chance de se erguer. E nesses momentos de silêncio, algo extraordinário pode acontecer. Você pode falar diretamente com Deus, não com discursos complicados ou versos ensaiados, mas com 4 palavras bíblicas simples que carregam um peso eterno. Neste vídeo, você descobrirá as 4 coisas que você deve dizer a Deus todas as noites. Estas não são fórmulas mágicas ou rituais vazios. São expressões atemporais extraídas das Escrituras que têm guiado crentes através da alegria e da tristeza, do triunfo e do fracasso, de noites de paz e de noites de lágrimas. Palavras que conectam você ao Deus vivo de uma forma real, poderosa e profundamente pessoal. Aqui está o que descobriremos juntos. Como a gratidão pode abrir a porta para a presença de Deus, mesmo nos dias mais difíceis. Porque a confissão e o perdão libertam da culpa e da vergonha, deixando seu coração mais leve. Como o humilde clamor por ajuda convida a força de Deus para os seus momentos mais fracos. E, finalmente, porque pedir orientação todas as noites pode remodelar suas decisões, seu caminho e todo o seu futuro. Você verá que essas 4 declarações são mais do que palavras. Elas são uma tábua de salvação. Elas são uma bússola. Elas são uma maneira de terminar o seu dia não com preocupação, medo ou vazio, mas com paz, clareza e intimidade com o Deus que o ama além da medida. E deixe-me dizer isso claramente antes de prosseguirmos. Essa mensagem não é sobre diferenças denominacionais, nem julga a caminhada de fé de ninguém. É uma reflexão bíblica projetada para encorajar, elevar e fortalecer todos que desejam um relacionamento mais próximo com Deus. Honramos a unidade da fé cristã e abordamos este assunto com reverência e respeito. Então, fique comigo até o final. Porque ao final deste vídeo, você não apenas saberá as 4 coisas para dizer a Deus todas as noites, como também estará pronto para praticá-las e ver como elas podem transformar suas noites em encontros sagrados que trazem paz, liberdade e direção. A primeira palavra que você deve levar diante de Deus todas as noites é simples, mas carrega um poder que pode remodelar toda a sua perspectiva. Obrigado. 2 pequenas palavras, mas quando ditas com sinceridade, podem aliviar o peso do desânimo e abrir as portas da paz. Gratidão não é uma formalidade educada. Não é apenas uma frase rotineira. Na Bíblia, a gratidão é retratada como uma disciplina do coração, uma escolha deliberada de reconhecer a bondade de Deus mesmo quando as circunstâncias são difíceis. O apóstolo Paulo, escrevendo em 1 Tessalonicenses 5:18, ordenou aos crentes: deem graças em todas as circunstâncias, pois está à vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Observe atentamente o que ele disse. Paulo não disse para dar graças por todas as circunstâncias, mas para dar graças em todas as circunstâncias. Essa distinção transforma vidas. Gratidão não significa fingir que a dor é agradável ou que as provações são fáceis. Gratidão significa erguer os olhos acima das dificuldades imediatas, se lembrar que Deus ainda é fiel, ainda está presente, ainda é soberano. Pense no rei Davi. Sua vida foi marcada por vitórias incríveis e fracassos devastadores. Ele foi um guerreiro, um rei, um poeta, às vezes, um homem destruído. Ele enfrentou a traição, a perda e as consequências de seus próprios pecados. Repetidamente, nos Salmos, Davi retornou à gratidão. No Salmo 136, ele repete uma frase como uma batida de coração: dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. A gratidão, para Davi, era uma arma contra o desespero. Foi como ele recalibrou sua alma, lembrando-se de que o amor da aliança de Deus era mais forte do que qualquer tempestade. E então nos voltamos para o Novo Testamento, onde Jesus curou 10 leprosos. De todos eles, apenas um voltou para cair aos seus pés e dizer obrigado. E Jesus percebeu. Os outros haviam recebido cura física, mas a gratidão deste homem abriu a porta para algo mais profundo: restauração espiritual e paz com Deus. A gratidão não o marcou apenas como curado, marcou-o como completo. O mesmo princípio se aplica a você. Quando você sussurra obrigado a Deus antes de fechar os olhos à noite, não está simplesmente encerrando um capítulo do seu dia. Você está mudando a posição do seu coração. A gratidão tem o poder de protegê-lo da amargura, da ansiedade e do desespero. Ela desvia seu foco do que lhe falta para o que Deus já fez. Ela o lembra de que cada respiração, cada pequena alegria, cada momento de força é evidência da sua misericórdia. Mesmo nos seus dias mais difíceis, quando tudo parece pesado e escuro, a gratidão ainda pode ser encontrada. Talvez esteja no riso de uma criança, no sabor da comida que o nutriu, na força que você não achava que tinha para suportar um momento difícil, ou mesmo na tranquila certeza de que Deus não o abandonou quando você se sentiu mais sozinho. A gratidão não exige perfeição em suas circunstâncias, exige honestidade em sua perspectiva. Então, esta noite, ao deitar a cabeça no travesseiro, diga essas palavras a Deus com sinceridade: obrigado. Não as apresse.
Deixe-as permanecer. Lixe o que você pode, seja pequeno ou grande, e deixe seu coração descansar na verdade de que o Deus que o sustentou hoje o susterá amanhã. A gratidão não é apenas um fim. É uma ponte para a sua presença, um lembrete de que a sua bondade supera todas as provações e que o seu amor, verdadeiramente, dura para sempre. A segunda frase que você deve levar diante de Deus todas as noites é: perdoa-me. À primeira vista, essas duas palavras podem parecer pesadas, talvez até desconfortáveis. Admitir nossos erros nunca é fácil. Somos tentados a nos esconder atrás do orgulho, a desculpar nossos erros ou simplesmente seguir em frente como se nada tivesse acontecido. Mas, quando proferida com sinceridade, perdoa-me se torna uma das orações mais libertadoras que você pode fazer. A Bíblia nos assegura que a confissão não tem o propósito de nos esmagar, mas de nos libertar. Em 1 João 1:9, nos é prometido: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Observe o que isso significa. Deus não retribui sua confissão com condenação. Ele a retribui com fidelidade. Ele não se afasta de você. Ele se aproxima de você com purificação. Perdão não é punição. Perdão é misericórdia. Considere o rei Davi mais uma vez, não nos momentos de suas vitórias, mas em um dos capítulos mais sombrios de sua vida. Depois de cair em pecado grave, ele poderia ter fugido, poderia ter endurecido o coração, poderia ter vivido em negação. Mas, em vez disso, ele se voltou para Deus com uma das orações mais quebrantadas, porém belas, das Escrituras. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito firme. Salmo 51:10. Davi entendia que o perdão não era apagar o passado, mas restaurar seu coração e realinhar seu espírito com Deus. Seus fracassos não o definiam, a misericórdia de Deus sim. Pense também no filho pródigo em Lucas 15. Ele havia desperdiçado tudo: sua herança, sua dignidade, suas oportunidades. Quando finalmente voltou para casa, estava ensaiando um pedido de desculpas, esperando rejeição ou humilhação. Mas antes que pudesse terminar suas palavras, seu pai correu até ele, o abraçou e o recebeu de braços abertos. Essa é a imagem do coração de Deus para com você toda vez que você sussurra: perdoe-me. Você não encontra uma porta fechada. Você encontra um pai correndo para encontrá-lo com amor. Todas as noites, ao parar para refletir sobre o seu dia, você verá momentos em que falhou, palavras das quais se arrependeu, pensamentos que alimentou, oportunidade de amar que ignorou. A culpa tentará se apegar a você como uma sombra. Mas aqui está a verdade. Deus já providenciou seu perdão por meio da cruz de Cristo. Jesus carregou o peso dos seus pecados para que você nunca tivesse que carregá-los para o amanhã. Quando você ora: perdoa-me, você não está informando a Deus sobre algo que Ele não sabe. Você está simplesmente se desfazendo dos fardos que nunca deveria carregar. Você está abrindo seu coração para a sua graça purificadora. E nesse ato de humildade, algo lindo acontece. A vergonha perde o controle, a paz começa a fluir e sua alma se torna leve novamente. Esta confissão noturna não tem a ver com perfeição. Tem a ver com ternura de espírito. Ela mantém seu coração sensível, humilde e honesto diante de Deus. Impede que a amargura e o pecado oculto criem raízes. Ela permite que você acorde todas as manhãs renovado, livre e pronto para caminhar na graça que Deus concede gratuitamente. Portanto, esta noite, ao se preparar para descansar, não deixe que o peso da culpa silenciosa acompanhe até o sono. Curve seu coração diante de Deus e sussurre estas duas palavras poderosas: perdoe-me. Liberte-se da vergonha, entregue-se ao arrependimento e descanse nos braços daquele que se deleita em restaurá-lo. Em sua presença, o perdão não é apenas possível, é prometido. A terceira frase para falar com Deus todas as noites é: ajude-me. Poucas palavras carregam uma honestidade tão crua, mas um poder tão profundo. Elas não são refinadas, não são ensaios teológicos, são o clamor de um coração que admite: não consigo suportar isso sozinho. E é exatamente isso que Deus anseia ouvir, não porque Ele não conheça suas lutas, mas porque Ele deseja sua confiança. O Salmo 46:1 declara: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro sempre presente na angústia. Observe a promessa: não um socorro distante, não um socorro ocasional, mas um socorro sempre presente. Isso significa que em cada medo, cada noite sem dormir, cada situação avassaladora, Deus está mais perto do que a sua respiração, pronto para intervir na tempestade no momento em que você a entregar a Ele. Veja Ana, a mulher cujo anseio por um filho consumia seu coração. Durante anos, ela carregou sua tristeza em silêncio, com vergonha e decepção a oprimindo. Mas em 1 Samuel 1, ela não conseguia mais conter sua dor. Ela foi ao templo e, com lágrimas escorrendo pelo rosto, derramou seu coração diante de Deus. Ela não recitou palavras perfeitas. Ela simplesmente disse, em essência: ajuda-me, Senhor.
vê minha aflição. Lembra-te de mim. E Deus o fez. Ele não apenas lhe concedeu um filho, mas também substituiu o seu peso pela paz. Ana descobriu a liberdade que vem quando paramos de fingir ser forte, se permitimos que Deus carregue o peso. Considere também o rei Josafá em 2 Crônicas 20. Cercado por inimigos e diante da derrota certa, ele poderia ter tentado reunir confiança, se posicionar como se tivesse tudo sob controle. Mas, em vez disso, diante do povo, ele orou uma das orações mais vulneráveis das Escrituras. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Essa confissão, ajuda-me, Senhor, abriu caminho para Deus lutar a batalha em favor de Israel. Os exércitos que os ameaçavam ruíram, não pelo poder humano, mas pela intervenção divina. A humildade de Josafá liberou a força de Deus para a situação. E você? Esta noite, você pode estar carregando fardos que ninguém mais vê. Batalhas silenciosas com ansiedade, preocupações financeiras, relacionamentos tensos ou medos que o acordam à noite. Você tenta ser forte, mas por dentro se sente cansado. Jesus fala diretamente a esse cansaço em Mateus 11, 28. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Observe que ele não pede que você venha com força, mas com fraqueza. Não com respostas, mas com necessidades. Ele simplesmente pede que você venha. Orar ajuda-me todas as noites é um ato de rendição. É admitir que sua força tem limites, mas a força de Deus não. É entregar a Ele os fardos que nunca deveriam estar sobre seus ombros. E quando você o faz, você experimenta um alívio imediato e duradouro, uma paz que excede todo o entendimento, como Paulo escreve em Filipenses 4, 7. Portanto, esta noite, não lute sozinho com o peso que o esgota. No silêncio do seu quarto, sussurre honestamente: ajude-me. Conte a Ele sobre seus medos, suas dúvidas, suas frustrações. Fale-os claramente, sem pretensão. E então deixe e confie que o Deus que ouviu Ana, que libertou Josafá, que levantou inúmeros outros ao longo da história, ouvirá você também. Porque Ele não está apenas disposto a ajudar, Ele está ansioso. A 4ª frase que pode remodelar suas noites e sua vida é: guia-me. Essas 2 palavras são um ato de rendição, uma declaração de que não confiamos em nossa perspectiva limitada, mas, em vez disso, colocamos nossos passos nas mãos daquele que vê todo o caminho. Cada dia apresenta escolhas, decisões sobre relacionamentos, finanças, carreira, família e até mesmo a própria fé. Algumas escolhas parecem pequenas, outras avassaladoras. No entanto, cada uma delas molda a direção da sua jornada. E no silêncio da noite, enquanto se prepara para descansar, você pode confiar cada incerteza aos cuidados de Deus com este simples pedido: guia-me. As Escrituras deixam claro que Deus não deixa seu povo vagando sem direção. Em Provérbios 3, 5, 6, encontramos uma das promessas mais queridas: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Observa a garantia, não de que Ele possa te guiar, mas de que Ele o fará. Orientação não é algo que precisamos implorar, é algo que Deus se deleita em dar quando pedimos humildemente. Considere Salomão, o jovem rei repentinamente responsável por liderar uma nação inteira. Quando Deus lhe apareceu em sonho e o convidou a pedir qualquer coisa, Salomão poderia ter escolhido riquezas, poder ou vitória sobre seus inimigos. Mas, em vez disso, ele orou em 1 Reis 3, 9. Dá ao teu servo um coração discernente para governar o teu povo e distinguir entre o bem e o mal. Essa oração por orientação revelou a humildade de Salomão, e Deus respondeu com sabedoria transbordante, sabedoria tão profunda que até governantes estrangeiros se maravilharam com ela. A lição é atemporal. Quando pedimos orientação a Deus, Ele não apenas responde, mas frequentemente concede mais do que esperamos. Pense também em Moisés, guiando os israelitas pelo deserto. Com o peso de uma nação inteira sobre os ombros, Moisés compreendeu o perigo de se mover sem a direção de Deus. Em Êxodo 33, 15, ele orou com impressionante honestidade: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Moisés sabia que o sucesso, a segurança e até mesmo a sobrevivência não tinham sentido sem a garantia da orientação de Deus. Para ele, a diferença entre vagar e caminhar com propósito era simples: a presença de Deus guiando o caminho. A mesma verdade se aplica à sua vida hoje. A cada noite, ao refletir sobre as decisões que tem pela frente, você pode sentir a atração da incerteza. Qual caminho seguir? Qual porta abrir? Em qual oportunidade confiar? Sussurrar guia-me é mais do que um pedido, é uma rendição. É confessar que a sabedoria de Deus é maior que o seu raciocínio, a sua previsão maior que a sua visão, o seu amor mais confiável que os seus medos. E quando você pede a orientação de Deus, Ele responde de muitas maneiras. Às vezes, Ele dá clareza por meio das Escrituras que falam diretamente à sua situação.
Às vezes, ele envia conselhos sábios por meio de outras pessoas. Às vezes, ele o enche com uma paz tranquila que confirma a direção certa. E outras vezes, a sua orientação pode significar fechar portas que você pensava querer, apenas para revelar algo muito melhor no seu tempo. Orar guia-me ao final de cada dia posiciona seu coração para despertar com confiança, não com confusão. Tira o fardo da tomada de decisões dos seus ombros e coloca sobre aquele que não pode errar. Permite que você durma em paz, sabendo que o amanhã não está apenas em suas mãos, mas nas mãos de um Deus fiel que dirige cada passo daqueles que confiam nele. Então, esta noite, que esta seja a sua oração final. Guia-me, Senhor. Leva as minhas incertezas, as minhas escolhas, os meus sonhos e os meus medos. Guia-me pelo caminho eterno. E à medida que você mergulha no descanso, pode confiar que Ele já está preparando o caminho diante de você, moldando seu amanhã com sabedoria, proteção e amor. À medida que o dia chega ao fim e o mundo ao seu redor se aquieta, sua noite não é apenas um fim. É uma porta. É uma oportunidade sagrada de entrar na presença de Deus com honestidade, humildade e confiança. E com 4 frases simples. Obrigado. Perdoa-me. Ajuda-me. Guia-me. Suas noites podem ser transformadas em conversas sagradas que mudam não apenas o seu sono, mas a própria direção da sua vida. Pense no que acontece quando a gratidão se torna a sua primeira resposta. Em vez de se deitar sobrecarregado pela frustração ou pela saudade, você lembra ao seu coração que Deus já deu mais do que você jamais poderia merecer. A gratidão suaviza as arestas do seu dia e eleva sua alma para mais perto da dele. Então vem o poder libertador da confissão. Ao sussurrar perdoa-me, você se recusa a carregar a culpa para o amanhã. Você a deposita aos pés de Cristo, confiando na promessa de que sua misericórdia se renova a cada manhã. E então, quando você diz ajude-me, você não está mais sozinho em suas lutas. Você libera os fardos que nunca deveria carregar, convidando a força do céu para a sua fraqueza. O Deus que carregou as lágrimas de Ana, que lutou a batalha de Josafá e que confortou gerações de corações cansados, esse mesmo Deus carrega o seu. Finalmente, quando você ora guie-me, você está reconhecendo que sua história está mais segura em suas mãos. Como Salomão, como Moisés, você está escolhendo sabedoria em vez de orgulho, presença em vez de independência, direção em vez de divagação. Estas 4 orações não são sobre ritual, elas são sobre relacionamento. Elas são sobre terminar cada dia não no vazio, mas na intimidade. Elas não são sobre perfeição, mas sobre presença. Sua presença diante de Deus e a presença dele enchendo você de paz. Então, esta noite, ao se deitar, não deixe sua mente vagar indefinidamente por preocupações ou arrependimentos. Faça uma pausa. Fale com Deus com honestidade. Diga obrigado por sua bondade. Diga perdoe-me por suas falhas. Diga ajude-me pelas batalhas que você não pode lutar sozinho. E diga guie-me pelo caminho que está à sua frente. Ao deixar estas palavras em seus lábios, deixe-as se estabelecerem em sua alma, remodelando sua noite com paz, sua manhã com esperança e sua vida com força. Deus está ouvindo. Ele está perto, e Ele se deleita em ouvir sua voz. O que pode parecer sussurros na noite é recebido no céu como oferendas sagradas de confiança e amor. Este não é o fim do seu dia, é o começo da transformação. Então, que esta noite seja diferente. Que seja o início de um hábito que o aproximará de Deus a cada dia. Porque a paz que você almeja, a liberdade que você almeja e a clareza que você precisa podem ser encontradas nestes momentos tranquilos de oração. E lembre-se, você nunca está sozinho. O Deus que criou as estrelas que brilham sobre a sua noite é o mesmo Deus que se inclina para ouvi-lo agora. Se esta mensagem tocou seu coração, reserve um momento para apoiar este canal. Curta este vídeo para que mais pessoas possam encontrá-lo e inscreva-se no Bíblia Voices para não perder a próxima mensagem de encorajamento e verdade da Palavra de Deus. E se você estiver pronto para se aprofundar ainda mais, há outro vídeo na tela agora mesmo esperando por você. Clique e continue esta jornada. Deixe a Palavra de Deus preencher sua mente e fortalecer seu espírito ainda mais esta noite. Até lá, que a paz de Cristo guarde seu coração e guie seus passos. Deus te abençoe.